Então, Fernando, conta pra mim. Primeiro, eu que escolhi a receita, não foi? Foi Você escolha tinha sua. várias opções e eu falei, não, eu sou louca por carbonara. Não, falei, escolhe o que você quer comer. Eu adoro. Só que assim, eu sei que o carbonara que a gente come por aqui é meio que um x-tudo, aquele que não existe, assim. Tem algumas coisas que não tem no seu carbonara aqui que eu já tô vendo logo de saída. É o carbonara brasileirado que a gente come aqui. É isso. E qual que é o carbonara verdadeiro? Conta pra mim. O carbonara verdadeiro, ele vai 4 ingredientes, na verdade. É muito rápido. O carbonara é um prato na Itália, tem uma briga aí sobre a origem do carbonara. Tem 2 histórias do carbonara. Uma que eles odeiam e uma que eles falam que é a verdadeira. A que eles odeiam é mais próxima do que a gente come aqui. Né? Existe uma história que o carbonara foi inventado durante a guerra, Primeira ou Segunda Guerra, agora não lembro, e que os soldados americanos levavam o bacon, e então que o carbonara era feito com o que eles encontravam nos campos ali de guerra, queijo maturado das fazendas, mas era feito com bacon, queijo, ovo e bacon. Que é o que dizem que não é a original. Que dizem, mas se você contar isso para algum italiano, muito provavelmente você vai apanhar. Com certeza. Principalmente os italianos mais ali do sul, da região onde o carbonara foi realmente criado. Né? Mas a receita original ele leva guanciale ao invés do bacon. Então, conta pra mim o que é isso. Eu fiquei muito encantada com o aroma desse defumado aqui. Ele é defumado, não é? Não é defumado. Não me diga. Não, por isso que ele tem esse aroma bem sutil, assim. O guanciale é a bochecha do porco, a guancia, que é essa parte aqui, então ele tem essa forma triangular, que é daqui da bochecha do porco, maturado. É passado uma camada de sal e pimenta, guardado bonitinho ali, e ele é maturado. Faz total diferença no carbonara, porque ele não fica com aquele sabor pesado do defumado. Entendi. Então, o carbonara, basicamente, ele é guanciale, pecorino romano, que é um queijo feito com leite de ovelha, também maturado. Quanto mais maturado, melhor, porque esses molhos à base de queijo, que vão em frigideira, ele tem que ser maturado para o queijo não filar, para ele não derreter. Ah, entendi. E aqui é muito parecido com o parmesão, né? Aqui a gente usa mais parmesão. Esse meu aroma, ele é mais suave do que o parmesão. Ele é mais adocicado do que o parmesão. Entendi. Você vê que é um queijo bastante maturado quando ele tem esses cristalzinhos mais brancos, assim, que é o resultado da maturação do queijo. Dá pra ver bem a diferença. O processo entre o pecorino e o parmesão é o mesmo, muda o leite. Esse é leite de ovelha, o parmesão é feito com leite de vaca. Entendi. E nós vamos usar gema de ovo. E usa só a gema? Só a gema. Entendi. Eu uso só a gema e água. E me conta por que a gente usa porque assim, né, quando a gente fala de gastronomia, parece meio um pecado a gente comprar pacote assim de massa pronta, que é bonito fazer em casa e tal. De jeito nenhum. E nesse caso é uma massa, aliás, muito boa. Eu adoro essa marca com grano duro, mas por que a massa seca? Essas pastas que são finalizadas em frigideira, né, onde você coloca a pasta dentro do molho, geralmente se usa massa seca. Então, o carbonara ele é uma variação de outras 2 massas. Né? Então, você tem cacio e pepe. Cacio e pepe é gostoso Cacio, também. em italiano arcaico, é queijo. Então, queijo e pimenta. Sim. O cacio e pepe com o guanciale é o alla gricia. Nunca ouvi falar. Sim. Alla gricia? Cacio e pepe guanciale é o alla gricia. Que delícia. O alla gricia com ovo Carbonara. é o carbonara. Então... Um é uma evolução do outro. Né? Quando você tem o ovo, você vira... Então, talvez até para aproveitar o que você tem de ingredientes. Você não tem quase nada. É o que tem na campanha, o que tem no sítio, na fazenda. Era ovelha, se criava ovelha, tinha o leite, criava o porco, galinha. E com isso tudo se fazia um prato pobre, mas muito saboroso. E aí uma dica, quando você for comprar massa seca, como que eu sei que a massa seca é boa? Pela cor. Eu ouvi dizer que quanto mais clara, melhor a massa. Isso, pode ver que essa daqui, ela tem um amarelo bem clarinho, bem esbranquiçado, né? Por quê? Ela foi seca a longo período. Naturalmente, a longo período dentro de uma temperatura controlada. Essas massas que são bem amarelas, elas foram secas em forno. Para ter mais quantidade, talvez? Para linha de acelerar produção. o processo. Entendi. E por causa do período de conservação também.
Então, uma boa massa seca, ela é mais ela clarinha. é quase branca, ela é bem clarinha. Entendi. As massas muito amarelas, você sabe que ela foi seca em forno, e aí ela é muito dura, ela não dá um resultado legal. E a coisa da massa seca, pelo que você falou, é que a fresca, por ela ser uma massa que é mais fácil de ficar mole, vamos dizer assim, de perder aquele ponto. É mais fácil de perder o ponto. Quando você põe lá e aí deixa de ficar o dente. Aqui no Brasil existe um problema que o brasileiro gosta da massa muito cozida, muito mole. Aí eu conheço muita gente que foi para Itália e fala, me serviram macarrão duro. Não é assim. A massa você tem que sentir ela no dente. Ela não pode estar branca por dentro, mas você tem que sentir ela no dente. Eu sinto rapidamente, se ela tiver cozida demais, eu não consigo comer. Sim, ela empapa. Ela solta muito amido, ela empapa. Eu vou fazer um pecado pro italiano aqui, mas que eu gosto. Você vai quebrar a massa. Não. Aí é um pecado muito grave. Aí é mortal. Aí é muito grave. Não dá. Pra gente dar um saborzinho na água, eu gosto de colocar um dente de alho. Isso não vai na receita original. Dentro da água? Dentro da água. Isso é Fernando. Isso é meu. Então, isso é seu a água tá fria ainda? Vou com colocar... casca. Você cortou um pouquinho ele para soltar? Não, só dei uma amassadinha nele, colocou um dente de alho aí. Quando a gente for adicionar o sal na água, aí eu tiro esse dente. É só para dar uma perfumada na massa. Não, mas o alho é impressionante, né? O alho, ele... É instantâneo. Ele traz o aroma. E o aroma disso eu tô encantada. É muito bom, né? É. Vamos começar. E aí, é claro que toda boa receita, para mim, quem me conhece, né? A maioria das pessoas que me conhecem sabem que eu adoro vinho. É a minha bebida preferida. E eu não sou, assim, a maior entendedora, mas eu me atrevo, de vez em quando, a querer entender um pouquinho de vinho, porque eu gosto de tomar. Mas eu tive uma surpresa. Falei para o meu amigo Fernando, Fê, vou levar um vinho. Qual seria o vinho legal para a gente comer junto com o carbonara? E para mim, leiga, assim, né, que conhece de gostar de beber, eu podia jurar que eu precisava trazer um vinho tinto, inclusive encorpado, por ser uma receita um pouco mais untuosa e por ter que não é bacon, né? Mas por ter a gordura do porco. E aí, eis que tomei uma surpresa. Qual vinho que a gente vai abrir primeiro hoje? Vamos abrir um Prosecco primeiro. Eu nem Carbonara, gosto. Apesar de ser gorduroso, ele tem o ovo. Se nós harmonizarmos o carbonara com vinho muito tânico, né, com tanino muito... Que são esses vinhos mais encorpados, o Taná, o Cabernet Franc, esses vinhos mais fortes. O carbonara vai bem até com Cabernet Sauvignon não muito envelhecido. Tá bom, mais jovem. Um pouco mais jovem, mais leve, deixa ele aerar um pouquinho para evaporar um pouco o álcool, e aí ele vai super bem com isso. Mas se você harmonizar o carbonara com um vinho que tenha muito tanino, né? Primeiro que ele pode aflorar um aroma do ovo que não é muito legal, que é de enxofre. Ai! Segundo, o carbonara ele é um prato muito rico em sabor. Então nós não queremos limpar totalmente o paladar para depois comer de novo, né? Apesar de ter gordura. Então para o carbonara é mais interessante um vinho mais ácido do que um vinho tânico. Entendi. Então a gente pode usar um vinho tinto, mas um vinho tinto um pouco mais leve, né? Uma acidez mais pronunciada. E aí, como eu não gosto muito de vinho tinto leve, os vinhos que nem eu mais eu. gosto são os vinhos mais encorpados. Eu adoro o Taná, adoro o Cabernet Franc, uma das minhas uvas preferidas. Gosto muito dos vinhos espanhóis também, com Tempranillo. E aí não ia combinar. Então a gente foi na linha do branco. Do branco. Então, para a gente começar aqui, para a gente já estar conversando e começar a brincadeira, a gente vai abrir um Prosecco. Um Prosecco. Você quer que eu abra? Você abre? Eu vou pegar e você abre. Tá bom. Mas já conta pra mim qual é a diferença do Prosecco, por exemplo, para um espumante. Tem diferença, não? Tem. Prosecco, ele é um espumante. Ele é um vinho espumante. Mas assim como o champanhe, ele é um vinho de denominação de origem controlada. Só é Prosecco se o vinho for feito com uva glera, que é uma uva típica da região de Treviso, na Itália. Eu sou um pouco suspeito de falar de Prosecco, porque eu morei do lado de Treviso. Onde é produzido onde é produzido o Prosecco. Então você bebia na fonte. Bebia na fonte. Então o Prosecco só é Prosecco da região de Treviso. Entendi. Dentro da região de Treviso, onde é feito o Prosecco,
que é denominação de origem controlada, né, ali o que faz nessa região de Treviso. Dentro dessa região de Treviso tem uma outra região que é chamada da Colina do Prosecco, que vai de Conegliano a Val do Biadene. Nunca ouvi falar. É um raio de 100 quilômetros. Bacana. São 111 vinícolas. Esses vinhos Uma por quilômetro. Mais ou menos uma por quilômetro. Esses Proseccos produzidos ali, eles têm a denominação de origem controlada e garantida. Qual é a diferença? Denominação de origem controlada, a colheita é a máquina. Garantida é manual. Ah, então lá tem ainda uma produção desse tipo de vinho Isso. Manualmente. E, inclusive, agora nós estamos em setembro, acabou de ser feita a colheita, que infelizmente eu não estava lá para Ai, que pena. Para acompanhar. Dentro desta micro-região, entre Conegliano e Val do Biadene, existe uma outra micro-região, super micro-região, que se chama Cartizze, que só pode ser chamado Cartizze o vinho Prosecco produzido dentro desta micro-região. Mas todo espumante produzido com uva glera na região de Treviso é um Prosecco. Esse daqui é 100% desta uva, não é? Eu escolhi um italiano, procurei saber, então diz que ele é 100%, não tem, e me parece que para ser Prosecco tem que ser assim. Tem que ser 100%. Não pode ser um blend, não pode misturar nada. Não. Então eu fui aqui buscar um italiano que diz que é um bom Prosecco, que é um Bottega, e eu comprei o Gold assim porque eu gosto de ouro, foi só por isso. Eu achei a garrafa linda e aí eu resolvi, porque eu particularmente nunca tomei esse Prosecco. Você já tomou? Não. Então a gente vai provar junto. Vamos ver se a gente gosta. Agora eu vou pedir para você abrir, porque eu não sou muito boa nisso, não. Capaz de eu fazer alguma bagunça. Será que eu não vou derrubar o forro dele? Meu Deus, pelo amor de Deus, né? Porque, inclusive, por que a gente está cozinhando aqui nessa cozinha, especialmente, né? Porque essa aqui é uma casa do meu portfólio. Então, a ideia, que eu gosto muito, sabe, Fernando, é colocar as casas que eu estou vendendo, vida nelas, Sim. assim. Entender, pô, se eu estiver aqui com um amigo meu cozinhando, pessoas esperando para compartilhar, eles estarem aqui viva. E estarmos juntos aqui. E me deu vontade de trazer você nessa cozinha, particularmente, por esse conceito aberto. E aí eu vou contar um negócio que eu não sei se todos sabem, mas você também é arquiteto. Sou arquiteto. Então, na verdade, você é mais arquiteto do que chefe. Na verdade, meu lado A é arquiteto, chefe é o lado B, é o hobby. Mas não, é um lado B super A, mas tudo bem. Então, essa coisa de cozinhar no meio da sala mesmo, Saúde. Né? A nossa, querida. Saúde. Sempre. Brindou, tem que beber. Esse é bem acidinho também, né? Ele é muito bom. Muito bom. Sim, muito bom. Podem comprar porque é bom. Então, o que você acha como arquiteto desse conceito? O Open Concept, que é muito claro nessa casa aqui. O que você fala? Nos teus projetos você usa muito esse conceito? Você acha uma coisa legal? Você acha que funciona bem no dia a dia? Como arquiteto, só um parênteses. Vou começar a fazer Então, fogo bem baixinho. Você, por enquanto, só cortou... Só cortei o guanciale. Um pouquinho só de óleo, azeite. Esse tem uma trufinha? Não. Esse é um azeite que ele é não filtrado. Ah, é um azeite roots. Um azeite não filtrado. Então, eu gosto de usar porque ele é mais... tem um sabor mais verde, mais gostoso. Eu acho que combina bem quando a gente usa outro tipo de gordura. Fogo bem baixinho. Eu não quero fritar o guanciale. Só que ele Eu quero que ele libere a gordura e que ele pegue uma corzinha. Não quero que fique muito frito. Então, fogo baixinho, um pouquinho de azeite só para ajudar a liberar a gordura do guanciale. Já vou colocar aqui e aí nós vamos conversando. Agora o cheiro, o aroma vai começar, né? Vai começar a dar fome. Agora é a parte boa. A gente já tá abrindo um pouquinho, né? Porque quando a gente começa com o Prosecco, ele parece que já dá mais vontade da gente comer. Agora a gente tá começando a receita, né? Tô com pena de vocês que não estão aqui. Inclusive, esse espumante tá muito bom. Eu podia ficar horas aqui, você, Fê. Não, eu fico dias aqui, se você também. quiser. A gente pode fazer várias receitas. Não é? Mas me conta. Então, o que você acha desse conceito? Porque eu acho que também a gente tá super confortável aqui, batendo papo e tudo, porque a gente tem esse conceito também. Porque a coisa da cozinha muito fechada, dá aquela sensação de confinamento. E de solidão. Sim. O cozinheiro tá sempre sozinho, né?
que é isso que mudou através do tempo, né? Minha opinião com relação ao projeto é um pouco diferente, tá, Sandra? Que a gente... está com tempo? Eu o tempo todo, até a comida acabar. Quando ficar pronto, o carbonara já não vou ter tempo, porque aí eu vou ter que comer. Porque como que a gente encara a arquitetura, né? A arquitetura é comportamento. Uhum. Um dos mecanismos para você datar a evolução da humanidade é através da arquitetura, como a pessoa vive, né? Sim. Arquitetura, gastronomia, moda e artes plásticas, artes visuais. É como o ser humano, ele mora, ele se alimenta, ele se comunica, ele se Através veste da roupa. e ele se representa como arte. Então, Tá. esses 4 movimentos, esses 4 itens aqui, você consegue datar qualquer época da humanidade. Então, por isso que eu falo, eu sou muito sortudo de ser arquiteto e chefe de cozinha, que são 2 coisas que estão muito Fundamentais ligadas. na história da humanidade. São fundamentais e refletem comportamento. Né? Mas, na questão da arquitetura, a gente trabalha muito em cima do comportamento do nosso cliente. Então, esse conceito aberto, né, ele é muito bacana, principalmente para o lugar onde a gente vive. Nós temos sol o ano inteiro. Sim. E nós temos boa incidência de vento, né? Infelizmente, no Brasil, ainda a gente, em determinados locais, então a gente ainda constrói, nós estamos em 2024, construindo como em 1500. Aqui no Brasil, sim. Mas a nossa herança arquitetônica é europeia. Então, antigamente, na casa da sua avó, da minha avó, todos os cômodos eram compartimentados, tudo pequenininho, tal, porque isso é uma referência europeia de alcovas, né? Só porque lá faz frio, então eu isolo pela o ambiente. Temperatura, né? Sim. Eu isolo. Com esses ambientes pequenos, eu consigo isolar os ambientes e controlar a temperatura. Sim, sim. Isoladamente. Aqui no Brasil, a gente vive num país tropical. Então, essa integração, essa abertura é favorável para a nossa saúde. Entendi. Só que na questão do comportamento, a gente conversa muito com o nosso cliente, porque isso funciona para muita gente e eu acho muito legal. Cozinha é o coração da casa, a gente cozinha... cozinhar é uma forma de amor, de você demonstrar amor. Claro. A gente só cozinha para quem a gente gosta. Quem não gosta de cozinhar nunca vai trabalhar numa cozinha. Não. Não é uma profissão que você fala assim, não sei o que eu vou fazer da vida, vou virar cozinheiro. Não. Isso não acontece. E tem a ver com talento também. Eu penso que tem a ver com talento. Muito de conhecimento, mas tem que ter, é o que você falou, tem que gostar. E tem a ver com referência, assim como arquitetura. Eu falo, não existe bom arquiteto que não experimenta boa arquitetura. Sim. O que é uma boa arquitetura? Não existe um bom arquiteto que não viaja, que não vai atrás de referência, Sim. que não experimenta coisas diferentes. Não Mas se viajar atualiza. e experimentar coisas diferentes, eu não digo... Porque a gente às vezes tem um pouco de mania de aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente não gosta. Então, vou viajar para algum lugar, esse tipo de arquitetura eu não gosto. Não olho, não avalio. Não, o bom arquiteto, ele olha, ele avalia, ele entende aquilo. Porque daquilo Até ali... porque ele vai fazer para alguém que não é ele mesmo. Sim. Então ele tem que saber fazer também, né? Entender um pouco mais, sim ou não? Exatamente, porque Acho que daquilo ali ele vai tirar uma referência. Sim. Né? E no nosso escritório, se pegar o nosso portfólio, ele é muito eclético. Porque eu sou de uma filosofia que, na arquitetura, né, lógico que muita gente vai me apedrejar por causa disso que eu vou falar, né, mas na arquitetura, isso é uma filosofia minha. Quanto mais você se especializa, mais você se limita. Interessante, né? É interessante isso. Porque você fecha num tipo único de projeto, é isso que eu entendo? Quando eu acho que o arquiteto ele fala, não, esse é meu estilo de projeto. Entendi. Ele coloca o ego acima daquilo do cliente. Entendi. Então, para mim, para a gente, né, para o nosso escritório, o cliente é sempre o mais importante. A arquitetura é feita para a pessoa, para as pessoas, para a família estar junto, cozinhar junto, almoçar junto, assistir E aí TV entra junto. muito, desculpa até te cortar Imagina. um pouquinho, mas o que eu acho também? Tem muito a ver com o meu trabalho. Sim. É óbvio que se eu tenho uma cozinha destacada como aqui, essa cozinha tem que caber na vida da família que vai morar aqui. Exatamente. Então vamos dizer que o meu conceito de comer, de me alimentar, seja completamente diferente. Eu vivo de fast food, eu não gosto de cozinhar. Não gosto de cozinhar. Eu não fico em casa. E Ou às vezes mora sozinha, não tem noção de fritar um ovo. Exato, e não tudo recebe bem pessoas, também. E tudo bem. Aí não funciona muito bem. Por isso que eu acho que, tanto na arquitetura
você falou uma coisa que para mim é muito importante. Eu tenho um ciclo de trabalho que eu falo assim, cada casa tem uma história. Sim. Cada projeto, cada lugar que a gente vai ter uma história. E se a pessoa fez esse projeto, provavelmente ela fez porque é uma coisa que tem a ver com o que ela gosta, com a família dela e tal. E a gente tem que respeitar muito isso. Com certeza. Então, eu acredito que o arquiteto, com o seu cliente no estudo, não fazer o que você gosta, né? Porque fazer o que o cliente precisa. O que ele precisa e o que vai deixá-lo feliz. Isso. E eu trabalho muito assim também, quando eu vou fazer a venda desses produtos, né? Então não adianta eu querer colocar numa família que não tem essa característica um imóvel no qual é muito bonito, vai sair na revista, mas não é o que faz a vida dele ser melhor. E aqui a gente está em Vinhedo, no condomínio Campo de Toscana, é um lugar delicioso, aqui tem bastante vento, é muito arejado, é um condomínio muito procurado, muito bem visto aqui na cidade, ele é o lugar mais alto da cidade, então também tem vistas lindas. E essa casa tirou um proveito excelente, tanto da posição do terreno. Ela é toda virada para vista. Toda virada para vista, tem uma ventilação incrível. Incrível. E aqui em Vinhedo, Fê, só para você saber, que é o lugar onde eu trabalho fortemente, é o lugar que eu mais trabalho. Não trabalho só em Vinhedo, mas Vinhedo é de fato minha maior região de posicionamento. Aqui as pessoas, em geral, elas saem das cidades grandes, ou seja, elas vêm de São Paulo ou de outras cidades grandes em busca de qualidade de vida, porque aqui a gente tem uma das cidades com maiores IDHs do Brasil, um dos melhores lugares no Brasil para se viver. Questão de segurança, né? É uma delícia, eu amo, moro aqui já, a gente está falando há 25 anos, quase a minha idade então, né, que eu quase nasci em Vinhedo. E o acesso aqui é muito fácil também, né? Muito, próximo das melhores rodovias. E uma coisa bacana em Vinhedo, que apesar dela ser uma cidade de 85 mil habitantes, ela tem estrutura, tem bons restaurantes, ela tem boas escolas, ela está perto de Campinas, um shopping, cinema. Sim. A gente tem tudo, vida cultural. Então a cidade. De São Paulo. E se você quer ir para São Paulo, que é o maior centro, você está a 75 quilômetros. Então é uma cidade que dá para você morar aqui e trabalhar em São Paulo, enfim. Muito perto do aeroporto, pessoas que vão e vêm aí, Viracopos é 15 minutos daqui. E aqui, o que as pessoas... para quem tem filho, desculpa, para quem tem filho, tem excelentes escolas. É isso que eu digo, é difícil em cidades pequenas, né? Excelentes escolas. E até os meus começaram na escola e fizeram universidade também em Campinas, que é muito perto. A prefeitura tem um esquema de levar os alunos. Enfim, é uma cidade muito boa para se viver. Aqui, por acaso, as pessoas privilegiam isto. Sim. Elas querem sair do apartamento, que é aquela coisa confinada, e elas querem isso, e daqui não dá pra gente ver muito bem, mas a gente está do lado do espaço gourmet. Então, se eu quiser estar aqui fazendo isso, o churrasco aqui é tudo muito perto. É muito gostoso. É tudo integrado. Aqui na frente. A piscina aqui, a sala, tem aqui um home theater. Mas, enfim, então isso daqui funciona muito bem dentro desse conceito que a gente tem aqui em Vinhedo de integração. Porque a casa, a princípio, todo mundo compra a casa querendo ficar para sempre, né? É uma coisa que eu, como corretora... Eu costumo dizer o seguinte, eu vendo também, a gente trabalha muito com terreno e construção. E às vezes, eu sempre digo para o cliente, você precisa disso? Não, eu vou pôr nesse daqui, ó. Aí eu vou fazer... Põe aqui? Se precisar de ajuda, você fala, tá? Só que pensa bem, que talvez eu não seja a melhor pessoa. Pode ficar tranquilo. Mas assim, eu falo muito para o cliente que quando a gente constrói uma casa, você como arquiteto pode me dar razão ou dizer qualquer coisa para o meu entendimento mudar, a gente não constrói uma casa para nós, a gente constrói uma casa para nós, claramente, com todo esse trabalho de eu ser feliz aqui, mas pensando que um dia eu possa ter necessidade de vender essa casa para uma pessoa que não é igual a mim. Exatamente. Né? Então, isso que você diz, por exemplo, eu ponho um detalhe que pode ser transformado em outra cor, outra coisa que deixa a casa um pouco mais vendável ou comercial. Então, eu sempre acho que o projeto ele tem que pensar que, apesar da gente, quando vai para uma casa, achar que essa casa é para sempre, nada é muito para sempre, né? A gente tem a vida da gente vai dando mudanças e a gente acaba mudando por bem ou por mal. Nasce um filho, nascem dois, os filhos vão para a escola. A casa é pensada para não ser assim e muda a tua vida completamente. Você precisa mudar de país, você precisa fazer alguma coisa, essa casa precisa ser vendida. Sala. Tirei o guanciale daqui,
óleo, vou deixar ele esfriar um pouquinho. Aí você põe o sal, pedrinha mesmo? É, pedrinha mesmo. Vou colocar aqui. Já ouviu aquela história de que a água do cozimento da massa, ela tem que ser salgada como a água do mar, né? Já ouvi. Esquece isso. Tá, Porque não depende sei. do que você vai fazer. Porque tá? aqui a gente já tem sal. Já tem sal do guanciale, já tem sal do pecorino. Tá. Se precisar de sal, a gente acerta no final. A gente acerta lá e não na massa. Aqui nós vamos colocar, coloquei o sal na água para ela não ficar insossa. Mas não precisa Mas aquele não para excesso salgar. de sal. Exatamente. Tá. Então, voltamos. Eu vou Porque ralar o pecorino e os ovos. E por que a gente rala o queijo na hora? Assim, porque a indústria nos dá queijo ralado já. Qual a diferença entre um queijo que eu compro ralado e um queijo que eu ralo na hora? Tem qualidade. Tem os queijos, né? Principalmente esses queijos italianos que são maturados, eles passam por armazenamento. Então, não sei se você já viu o mestre queijeiro pegando a roda do parmesão e ele dá umas batidinhas no parmesão. Já vi. Assim, por que ele bate no queijo? Me conta. Porque o queijo ele tem que ser compacto, a massa dele tem que ser compacta. Só que quando, às vezes, ele faz a forma, ele informa o queijo para ele descansar, pode ficar um buraquinho no meio. Entendi. Né? Só que o queijo, como ele vai maturando, ele vai compactando, esse buraquinho fecha. Ele acaba completando o espaço. No caso do parmigiano reggiano, por exemplo, se ele não completa esse espaço, ele não recebe o selo de parmigiano reggiano. Entendi. Aí ele vira só parmigiano e ele vai e ele já é vendido ralado. Entendi. Então vamos dizer que o ralado é aquele que acho que não passou no controle de qualidade total. Assim, não é que não passou no controle de qualidade, mas não recebeu o título esperado, então a gente já vende ele ralado. Isso, já vende ele ralado. Quando a gente pega em peça, ele é melhor. E sem contar que em peça ele não perde aroma. E você... verdade, que é completamente diferente. Ele não perde aroma. E você consegue olhar. Então esse formato dele tá todo completinho, as bolinhas que você me mostrou tal, a gente só consegue ver se ele tiver em pedaço, óbvio, né? Exatamente. Porque ralado a gente Até pode comprar porque dificilmente, esse é um queijo que ele é estagionato, ele é curado 36 meses. Nossa. Então, dificilmente você vai achar um queijo ralado que seja curado 36 é mais meses. Comercial, no máximo né? 6 meses. Mais comercial. Um ano, na pior das hipóteses. Na melhor das hipóteses. Então, se você, como eu, tinha preguiça de ralar o queijo... Não tenha mais. Não faça mais isso. Rale o seu próprio queijo. Não compre o queijo já ralado. Vai fazer muita diferença. Não é a mesma coisa. E você também que achava que fazia um carbonara, talvez hoje você possa perceber que você jamais fez também. Como eu. Eu achava que eu também mandava bem, fazia talvez... Eu não acho que carbonara, não sei. Mas eu com certeza teria colocado um bacon, um parmesão. E creme de leite. Creme de leite, sem dúvida nenhuma, né? Para dar uma cremosidade no macarrão. Para deixar mais... mais cremosinho. Mais fácil, né? Você sabe que eu comi um carbonara feito dentro do queijo. Foi até de uma moça que também, como você, participou do MasterChef, a Heaven. A Heaven. A Heaven tem um restaurante lá no Rio... especializado, né? A maior especialidade dela é o carbonara. Ela é fantástica, né? Ela é maravilhosa, além de lindíssima. Ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Ela é toda certa, né? Não, Deus falou. Impressionante, né? O resto sai da fila que eu já gastei tudo aqui, né? Não sei, vou até marcar ela para ver se ela assiste o nosso vídeo. E eu comi lá no Rio que vem no queijo. Cara, tudo bem, é completamente diferente, porque você pega aquele queijo que vai ficando quente, Sim. Ele acaba incorporando na massa, o que é muito gostoso, mas não tem nada a ver com isso aqui, né? Na verdade, a gente acrescenta... São releituras, né? São releituras, que é muito gostoso, mas ele é um pouco mais... E eu acho muito, muito válidas essas releituras. Tem um restaurante no Rio, inclusive, que eu adoro muito, gosto muito. Adoro o chefe, o Elia Schran, que ele tem um restaurante no Rio que chama Babo Osteria. Eu não conheço. Na Zona Sul. E o Elia, ele é um cara que eu acompanho há muito tempo, sou fã dele. Foi no restaurante dele, ele faz um carbonara do mar. Caramba! E aí, qual seria... O que substitui aqui o porco? Na verdade, ele coloca polvo, lula no carbonara. E utiliza também... o restante dos ingredientes. Acho que ele usa o guanciale, sim. Mas, Sandra...
Acho que foi uma das coisas mais espetaculares que eu já comi até hoje. Mentira! No Ó, restaurante dele. chama a gente, que a gente tá fazendo aqui um jabazinho. A gente pode ir lá comer pra eu experimentar. Eu vou. É fantástico. Nossa, eu amo frutos do mar. Fantástico, Amo. assim. Inclusive, quando eu fui lá, o prato não estava no cardápio, mas eu tinha visto E no você pediu pra Instagram, fazer. falei, e aí o garçom sugeriu até. Ele falou, ó, tem o carbonara do mar, que não tá no cardápio. Eu falei, é esse que eu quero. Então, Você é desses só. que chega no restaurante e quer mudar tudo que o chefe Não, pensou? jamais. Aqueles que você faz, você fica anos inventando esse Jamais. prato, aí chega o cliente e diz assim pra você: ai, olha, eu quero este prato, mas eu gostaria de trocar X por Y. Jamais. Não tem coisa pior pro chefe do que ele ficar quebrando a cabeça meses para montar Pra um combinar. cardápio, para combinar. E aí a pessoa chegar e falar, posso trocar o acompanhamento por risoto? Aí é a morte. Não é legal. Então aqui eu Aqui misturei você tá misturando o ovo, a gema. a gema, Ô, Fê, vamos o lá. pecorino. Quantas gemas você botou aqui? Sabia que viria essa pergunta. Porque a gente tem que saber aqui mais ou menos a quantidade. Não precisa ser exato, mas vamos lá, não é confeitaria. Carbonara é raiz de 5. Tá? Guarda isso. Raiz de 5. Vamos lá. Olha. 300 gramas de massa, Aham. 150 de guanciale. 150 de guanciale, 150 de gemas, 50 de pecorino. Quanto é Só que eu ponho 150 de gemas? mais ou menos 6 gemas, 5, 6 gemas. Ah, tá bom. Essa quantidade que você falou, para quanto de massa? 300 gramas de massa. Então não é um Duas pacote pessoas, inteiro. não. 300 gramas dá mais ou menos 2/3 do pacote, 2/3 mais do ou menos. pacote. Como é que a gente mede isso, hein? Ah, Porque, cara, é a coisa mais difícil. A gente abre o macarrão, aí eu, pelo menos, sou péssima. Eu falo assim, gente, como é que eu vou diminuir isso que eu não sei fazer metade? e 3 dizem quartos. que... Vamos ver se eu consigo fazer igual o italiano, sem quebrar... Não vou Ai, fazer. não quebre, Não. porque tem italianos assistindo, talvez, então. Não, sem quebrar a bancada. Eu ia falar. Ah, não, a bancada, pelo amor de Deus, que eu tô vendendo essa casa, a bancada Dizem tem que- inteira. Uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas. Eu vou no olho, Seu olho já tá trabalhado, Eu vou né? A no gente vai no sofrimento. mais ou menos aqui, ó. Tem um... Será que tem 300 gramas aqui? Olha, se o pacote tem 500, eu acredito que você tá bem perto de ter 300 aí. Mais ou menos 300 gramas Pronto. aqui. Pessoal, eu tô tentando ajudar, mas aqui... Massa na água. Chefe não fala direito as coisas pra gente. Pronto. Solta Massa a na massa. água sem quebrar, dona Dalila que nos Sem perdoe. quebrar. Minha vozinha, que quebrava o macarrão. Bonitinho. A minha sogra também, meu marido ficou sem comer macarrão muito tempo, porque ele tinha verdadeiro horror de macarrão por causa desse negócio meio molinho. Dá pra ver aqui, eu não sei se a gente precisa fazer assim, dá pra ver aqui? Olha como é que ficou, onde que eu viro? Um creme. Aqui, Michel. É um creminho de ovo. Tá vendo? Um creme de ovo com queijo. Ele bateu a geminha Pimenta. com o queijinho que ele acabou de ralar e a pimentinha moída na hora. Experimenta. Ai, que delícia. Diferente, né? Nossa, não tem nada a ver com bacon. Nada. Meio... Não tem gosto de linguiça também? Não sei, é único, gente. É gosto de bochecha de porco. Eu não gostaria de pensar que eu tô comendo a bochecha do porco. Cozimento da massa. Sempre o que tá na Tá na embalagem. embalagem. Então, aqui, se o tempo de cozimento é 12 minutos... 12 minutos. Nós vamos cozinhar 10. Esse aqui diz assim, olha que interessante. A cottura é cozimento 12 minutos e al dente 10. Isso, nós vamos cozinhar Ele dá 10. as duas opções. Alguém coloca um cronômetro aí pra gente, porque a gente fica Alguém conversando. coloca. A gente perde a hora do e macarrão. perde o tempo do macarrão. Eu, por exemplo, só sei ver se eu ficar pegando um fio e botando na boca, assim, provando. Nós vamos deixar 10 minutos, porque nós 10 vamos finalizar minutos. aqui. E aí você, então aqui, ó, vamos lá. Você Vamos lá. já fritou. Eu Isso. esqueci o nome desse negócio. Guanciale. Guanciale. Já tá frito. O molinho do A ovo, mistura a do misturinha ovo do com ovo tá queijo também. pronta. A gente desligou a frigideira. Isso, e a gordura do guanciale tá aqui, ó. Nossa, e sai bastante gordura, Sabe? né? Por isso que é fogo baixo. Entendi. Porque você vê que ele fica bem sequinho, ele O perde bastante segredo é o gordura. fogo baixo para ele não queimar. E soltar bastante gordura. E ele vai soltando a gordura, que é o que vai dar o gosto na massa, né? Isso. Porque agora, quando a massa estiver cozida, eu ligo o fogo, nós vamos colocar um pouco dessa água do cozimento, que tem bastante amido, que vai ajudar a incorporar. Explica isso, porque isso é muito legal. A água do macarrão,
é onde a massa solta o amido. Isso. E amido, então vamos dizer, por exemplo, você que faz comida, a gente, normal, dia a dia. Quando você quer engrossar alguma coisa, você precisa fazer eu vou fazer um molho rapidinho e eu vou engrossar. A gente usa o quê? Um pouquinho de farinha com manteiga. É o quê? Amido. Amido. E aí a gente tem essa joia que sai do macarrão e a gente só joga fora. Né? Aqui fala que é le lacrime di Dio. Olha, lágrima de Deus. As lágrimas de Deus. Pois é, então, e a gente joga fora, né? Joga fora. E eu, por exemplo, cacio pepe, que você falou, esses outros todos, na verdade, a gente sempre acaba colocando um pouquinho da água do cozimento do macarrão. Coloca a água do cozimento porque... Por que a gente não coloca óleo na água? Porque o óleo faz com que ele unte a massa e a massa não agrega molho. A massa fica como se tivesse com uma cobertura de óleo, uma e cobertura de gordura e não incorpora o molho. E o molho não agrega. Entendi. Então, a gente não coloca óleo. Por que nós usamos a água do cozimento? Porque o amido vai se ligar com o amido da massa e isso vai fazer o molho ele vai ficar mais grossinho. E vai engrossar o molho também. E aí, assim, não tem óleo, o que a gente faz para prevenir de grudar. Do macarrão grudar? Primeiro, muita água. Muito mais água do que a quantidade de macarrão. Então mais ou menos 1 litro para cada 100 gramas de macarrão. Então aqui tem aproximadamente uns 3, 4 litros d'água aqui. Sim. E vai dando umas mexidinhas de vez em quando, porque aí ele vai soltando. Não corre o risco pode de esquecer grudar. o macarrão no fogo, né? E uma massa excelente também, que faz toda a diferença. Se você vai fazer macarrão, chama alguém para ficar com você na cozinha, como eu tô aqui com o Fernando. Isso. Porque a gente fica conversando e a gente não esquece o macarrão. E o tempo passa, é mais aí gostoso. Daqui a pouco 10 minutos já foram e o macarrão ficou pronto, né? Agora, nesses 10 minutos que a gente tem para o macarrão ficar pronto, bom, primeiro o espumante aqui tá fantástico. A gente vai ter um segundo vinho que a gente vai pensar, explicar para comer com a massa. Não sei se a gente vai conseguir, né? Nossa, a gente já tá aqui no Prosecco. Eu falei espumante, mas não é espumante, é Prosecco. É Prosecco. Mas o Prosecco é um espumante, é um vinho espumante. É um vinho espumante. O que é um vinho espumante? É um vinho que tem a borbulha, tem as bolinhas. E uma coisa que eu aprendi também é que quanto mais a gente vê essas bolinhas subindo, mais legal é esse espumante, né? Quanto mais ele produz as bolinhas que faz fermentar assim a bolinha, melhor ele é. Então, esse tá muito que as gostoso. Pessoas falem também. Nós estamos tomando Prosecco em taça de vinho branco. Não é naquela fininha não do Ano Novo. Como chama? Flute. Flute. Ele é um homem muito chique. Não se toma não Prosecco é aquela em flute, do Ano se Novo. toma Prosecco em taça de vinho branco. E por quê, Fernando? Por causa da liberação do aroma. É um vinho jovem, ele é recém-produzido. Então o aroma ele libera mais rapidamente. Você sente melhor o aroma. O flute é para espumantes, tipo champanhe. São mais encorpados, você quer reter o aroma dentro da taça, então para o champanhe vale a pena a gente vale tomar. Vale a pena um flute. Entendi. Apesar que eu gosto da Old Fashion, aquela que é... Aquela champanhota, né? Que falava assim, que era aquela dos filmes dos anos 50 e 60, que a pessoa tomava champanhota naquelas taças... Eu não sei se vocês sabem, aquela boca bem grande, baixinha. E dizem a lenda que aquela taça, ela daquele formato que ela foi moldada no seio de Maria Antonieta. Exatamente, eu sei dessa lenda, é verdade. E se foi, era bonitinho, porque a taça é bem feitinha. Um belo seio, né? Diria que sim. Mas essas histórias são muito boas. E essa coisa da arquitetura, você falando assim, fica bem claro mesmo para mim. Acho que tudo interage, né? Eu tenho um trabalho também na parte de venda desses imóveis e todo esse processo muito ligado à experiência. Eu acho que tudo hoje em dia é a experiência do cliente, é a experiência das pessoas, né? Então, eu acredito muito que a casa, o lar, você tem que sentir que aquele é teu lugar, que aquela experiência que você quer viver, você tem que sentir a experiência do arquiteto que vai com você projetar isso, você tem que sentir a experiência de quem te ajuda a comprar um terreno ou um imóvel, né? A experiência tem que ser boa. E a experiência se traduz em sensações, né? Então, com certeza, isso daqui tudo são sensações que talvez a gente jamais tivesse sentando num restaurante e pedindo um carbonara que viesse no prato pronto pra gente, né? E sabe o que eu acho legal quando a gente fala de experiência? Porque às vezes isso pode cair um pouco quando fala de experiência, as pessoas falam, hoje em dia é tudo experiência, qualquer coisa é experiência. Experiência é um bom atendimento.
Sempre, para qualquer coisa. Um bom atendimento. Você vai comprar um terreno, vai comprar uma casa, um bom coisa. atendimento que te entenda para aquilo que você quer, Show, as suas né? necessidades e te direcione. Isso é uma experiência que começa desde o começo da procura do imóvel. Quando você vai contratar um arquiteto que... Comprar o terreno. Você começa na compra de onde você vai construir. Sim, vai comprar né? o terreno, chama o arquiteto para ir junto, Isso. dá um atendimento em função do que você precisa para aquilo que o terreno oferece, fazer um bom projeto, um bom planejamento para te evitar dor de cabeça no futuro. Está tudo atrelado. Isso tudo é experiência. Experiência não é só essa firula, né, que muita gente agora fala, se diz, né? que se diz muita firula. Frase pronta. Né? Muita frase pronta. A experiência do cliente. A gente não pode banalizar muito isso. Ah, não, desculpa, te interrompi, sabe por quê? Por causa do 10 minutos. Então, mas a experiência hoje virou palavra em inglês, customer experience, né? Então, assim, a gente tem que trazer essa experiência para uma experiência real. Real. Para as pessoas sentirem o que é um bom atendimento, o que é uma boa assessoria, né? Sem dúvida. E o que é viver aquilo. Sem dúvida. É o que a gente fala. Você construir, comprar uma casa, começa de quando você escolhe onde você vai morar. Isso tudo é experiência. E tem que ser levado em consideração todas as suas características, né? Sim. E assim, eu falo, ó, só pra ninguém perder, a gente colocou aqui, você colocou aqui umas 2 conchinhas. Umas 2 conchinhas de água. Você tá com o fogo desligado? Não, tô com o fogo ligado ainda. Fogo ligado baixinho? Porque agora eu quero que tá bem que essa massa, ela absorva esse sabor. Ela termina de cozinhar um pouquinho Termina de aqui. cozinhar um pouquinho aqui. Por isso que a gente tira, não em 12 minutos, mas em 10. Isso, Ok. exatamente. Então, sabe uma coisa que eu falo bastante, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui, Fê, que é o seguinte, tanto um arquiteto, quanto um chefe de cozinha, quanto um corretor de imóveis, a gente trabalha com prestação de serviços. Sim. E quando a gente fala prestação de serviços, muitas vezes a gente esquece que o serviço é o ato de servir. E quando você serve, você tem que fazer o que você faz com muito amor e dedicando esse projeto a outra pessoa e não a você. Porque então, senão não faz sentido, você concorda? Nós trabalhamos com pessoas, né, Sandra? É lógico, nós não sim. trabalhamos com objetos. Não. Nós prestamos serviço para pessoas. Exato. Então, nós temos o ativo humano da nossa área, para mim, principalmente, o nosso pensamento. O ativo humano é o mais importante, as pessoas são mais importantes. Sim. Né? Você não vai vender uma casa para uma pessoa sabendo que aquela casa não se aplica para ela. Sabe por quê? Porque eu vou vender uma vez só. E a gente, na verdade, a gente vive do quê? A gente vive da experiência. Por quê? Se a sua experiência é positiva no processo que você teve comigo, você vai falar disso positivamente para outras pessoas, e isso vai gerando um número de pessoas que acaba querendo trabalhar com você e que ter a confiam mesma em você, experiência. que levem o teu nome Exatamente. adiante. E uma coisa que eu acho importante no entendimento de serviço, que é esse ato de servir, tem 2 coisas que eu falo muito. Quando eu dou curso, inclusive, quando eu falo com corretores que estão começando, é que primeiro, para você servir bem, você, em primeiro lugar, precisa tratar bem quem lhe serve. Exatamente. Se você não trata bem quem te serve, você não sabe servir as outras pessoas. Isso é fundamental para mim. E uma segunda coisa que eu acho importante é que se você começa qualquer frase nesse momento de atendimento com eu, você errou. Nossa. Porque não diz respeito a você. Ninguém faz nada sozinho. Isso. Então, eu acho que isso tem tudo a ver nessas 3 situações, né? Do arquiteto, do chefe, do corretor, dessa situação de realmente colocar o outro em primeiro lugar. Desliguei o fogo. Desligou e agora você vai juntar quentinho. o queijinho. Fogo desligado. E foi. Agora Geno, eu vou uma cor. Tá pegando isso? Nossa. A cor que esse queijo ficou junto com o ovo, reservei a água, né? um pouco da água ali atrás, tá? Então, assim, vai parecer que tá muito aguado, mas o carbonara, por ter muito amido da massa, né? É um preparo que não tem agregados, né? Uhum. Quando ele vai para o prato, ele seca muito rápido. Então, eu prefiro deixar ele com um pouquinho mais de água nessa fase aqui,
para quando a gente empratar. E aí, por causa desse amido, conforme você vai mexendo, ele vai dando aquela encorpada, né? Ele vai dando uma boa encorpada aqui. Que aí, gente, não precisa farinha nem amido de milho, já não tem. precisa nada. Porque isso é que preserva o sabor verdadeiro, o sabor natural do negócio. Então aqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um pouco, não todo, vou pegar um pouco desse guanciale aqui, para dar uma incorporada no molho. Tá bom. E na hora que você coloca, ele não perde essa crocância. Gente, Não. isso aqui é muito bom, vou roubar mais um. Ele continua crocantinho assim. Continua crocantinho. Nesse momento você tá com o fogo ligado ou Não, desligado? desligado. Desligado. E aí, o que eu faço, né? Prova. Acerta sal e pimenta. Eles precisam um pouquinho de sal. O fogo tá desligado, então não corro risco de perder. Deixa eu pôr esse aqui na pia pra gente. E aqui eu misturo vigorosamente. Olha como já mudou a consistência do molho. Eu gosto de pimenta, então... Eu também. Deixa eu tirar isso Não daqui. precisa economizar. Quer que eu te ajude? Limpar aqui. E a verdade, o empratamento, a coisa de como você recebe a comida faz toda a diferença, não faz? E aí? No teu apetite também. Quem tá aqui sentindo o cheiro já tá morrendo de vontade de comer, né? Quanto tempo a gente levou? Quanto tempo a gente levou, Michel? 1 hora? Nossa, é porque a gente fala muito, né? Hã? A gente gosta de um papo, O né? prato mesmo, quanto tempo? Meia hora? Não isso dura aqui meia hora. É muito que eu dei uma fácil. enrolada também aqui, porque... Senão a gente não ia ter conversa, né? Ai, uau. Essa é a pinça do chefe, gente. Se você coloca uma carga com aquele negócio que pega assim, não é. Aqui tem todo um processo. Deixa eu botar este aqui agora, aqui pertinho de você. Falta dar uma... E aquela água, aquilo tudo já foi. Já foi. Já tá só um creminho mesmo. E é um creme, né? Por isso que a gente põe creme de leite achando que vai ficar assim, mas não fica. Pelo amor de Deus, gente, não me coloquem creme Não de ponham leite. creme de leite. No carbonara. No carbonara não tem creme de leite. E não é com bacon. Não, guanciale. Eu vou... E o cheirinho? Deixa eu pegar um... Muito, muito, muito bom. Vê como é diferente, né? Primeira coisa, não pode colocar muita comida no prato, né? Não, aí... Porque se você põe muita comida no prato, dá desespero já na hora de comer, né? Gente, vocês querem? Esse é o meu. Tá dando pra ver meu pratinho de chefe? Au! Então, pessoal lá de casa, eu nunca mais vou fazer macarrão, porque agora a régua subiu e eu não me sinto à vontade, confortável de fazer mais macarrão. Isso é muito bom. Tá muito cheiroso. Tá bom, tá bom. Mais tá bom. um pouquinho do guanciale. Deixa eu limpar esse prato aqui que não tá legal. Ai, Fê, vamos fazer isso em várias casas, porque eu tô Vamos. muito feliz. Assim, eu não preciso nem pensar dois. Uau! Delícia, uma pimentinha. E a gente rala o queijinho aqui em cima? Pode ralar. Ou é Quer que rale um conversa? pouquinho mais de queijo? Não sei. Eu gosto. Podemos ralar. E o legal desse tipo de cozinha também é que tá tudo na mão, né? Tudo. Então, aí você pega o talher, você faz tudo aqui pertinho, que ajuda bastante. Tudo prático. Eu vou pegar um garfo pra mim, um garfo pra você. Você come com colher? Não, com garfo. Você não faz aquele negocinho rolar com a colher? Você sabe que isso não é... Não é legal? Não. Uau, vou fechar a gaveta. Eu também não faço. Não é bom por quê? Me conta. Porque o italiano, ele enrola a massa, ele não usa a colher, né? Ele enrola no garfo. Ele enrola no garfo. Isso daqui, né, Fê, tem que fazer e comer, né? Imediatamente. Então você me dá licença? Por favor. Porque, nossa, tá muito, muito perfumado. Tá muito perfumado. Eu coloquei, ó. Tá muito bom.
Então vamos lá. Vamos ver como é que tá? Bora. E aí? Valeu a Eu pena? nunca comi carbonara na minha vida. Nunca comeu carbonara na vida? Era bacon, creme de leite. Não, mentira, já comi. Mas esse tá divino. Pessoal, o ponto da massa ficou simplesmente perfeito. Bom, né? Cremoso. Eu já sofri até agora. A gente vai dar tchau, porque eu vou comer esse prato todinho. Eu não vou dar tchau, não. Vou ficar comendo aqui. Obrigada, Fê. Eu amei. Foi muito bom. A gente tem mais, sei lá, 3 garrafas pra tomar de vinho. E a gente nem abriu outro, né? Não. E eu espero que todo mundo tenha gostado. A gente fez aqui um misto de arquitetura com culinária, gastronomia, muita amizade, felicidade, que é o que se faz à beira de um fogão. Sim. Eu Se faz numa casa bacana, com amigos, E não esqueça, com comida. você pode cozinhar nesse fogão. A casa tá à venda. E a gente espera que a gente faça isso muito mais rápido do que a gente gostaria. Nós vamos fazer várias vezes. Obrigado pelo Beijo. convite, viu? Obrigada, querida. Foi ótimo. E agora vamos comer. Vamos comer. Beijo. Comer. Tá muito bom.